Pra mim? Muito boa noite, tudo bem? Sei que tô um pouquinho afastado. Vocês devem estar estranhando. Quinta-feira, 7 horas da noite. O horário do programa é terça-feira. Mas o Papai Hélio liberou. Então a gente tá com o nosso horário flexível. Até porque, devido à correria dos últimos dias, a gente não tá conseguindo fazer programa. E antes de começar, não poderia deixar de agradecer quem nos ajuda a colocar o programa no ar, fazer tudo funcionar. Primeiramente, os estúdios da OK TV. Nosso operador Maurinho, que se não fosse ele, nada disso estaria acontecendo aqui. Também queria agradecer a Total Fit, que agora acompanha os meus treinos, que acompanha todo o meu treinamento para corrida. A Mega Solution Suplementos, ao Caio, meu nutricionista. A Mais Safe, beleza? E antes de passar aqui para nossa convidada, que ela já teve aqui, ela voltou porque pediram novamente ela para falar de outros assuntos. Eu gostaria de parabenizar hoje todas as pessoas com síndrome de Down. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então fica aqui meus parabéns, meu respeito e meu apoio a vocês. Beleza? Mas vou parar na enrolação, que já falei pra caramba. Ah, e uma outra coisa que se eu não falasse isso, eu ia apanhar. Gostaria de parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres, que foi no início do mês, mas todo mês de março, não só o mês de março, como todos os meses, todos os dias, são delas, né? A gente não vive sem elas. Então, hoje a gente vai falar de um assunto mais voltado às mulheres, trazer a nutrição ali mais direcionada às mulheres. E aí eu quero apresentar a minha convidada de hoje, a minha amiga nutricionista Luana Camelo. Estamos aqui de novo, né, Luana? Boa noite. Prazer estar aqui novamente hoje para falar de um assunto que eu faço parte, né, do universo feminino, então prazer estar aqui novamente. Fechou. Para quem não conhece a Luana, um breve resumo, porque o pessoal já te conhece, já estava acompanhando, mas um breve resumo de quem é a Luana, o que que ela faz. Tá contigo. Então, a Luana, meu nome é Luana Camelo, sou nutricionista há 9 anos, trabalho aqui na Prefeitura de Cabo Frio, sou proprietária da clínica Espaço Equilibre-se. Trabalho com saúde mental, emagrecimento, autoestima, saúde da mulher. É, Seria isso. Ah, fechou, fechou. Então ontem eu soltei uma caixinha, Luana, no meu Instagram, e eu recebi algumas perguntas e pediram assim, ó, não passa para ela, pega ela de surpresa para ela estar respondendo tudo, e eu tenho certeza que você vai se sair bem. Pegando essa área da nutrição, nutrição esportiva, saúde da mulher. E Luana, eu já queria começar com uma pergunta que eu acho que é a campeã de todas. Como a nutrição pode impactar a autoestima das pessoas e a saúde emocional? Então, a nutrição ela está diretamente relacionada, né, com a saúde em si, com a saúde mental, né, levando para as mulheres, né, existem nutrientes específicos, as quais nós precisamos em vários momentos da nossa vida, né, as mulheres em si passam por muitas oscilações hormonais em vários períodos, em vários momentos da vida, desde lá no útero, né, da mãe até no período da adolescência, as mudanças hormonais, no momento ali da gestação. Então, em todos esses momentos, em todos esses períodos, a alimentação, né, e os nutrientes, eles são muito importantes para manter ali a saúde emocional, para manter a autoestima, né, nessas diferentes fases. Então, ela está altamente relacionada com essas mudanças, né? É impossível falar de ciclos, né, da mulher, ciclos de vida, e não relacionar ali com os nutrientes e a alimentação em si. Entendi. Então tudo. Caraca, engasguei. Tudo está relacionado então à alimentação. Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu levo uma boa atividade física, eu faço, aconteço, mas se ela não tiver uma boa alimentação, lá na frente ela vai colher as consequências por uma péssima alimentação. Com certeza, né? Tudo que a gente faz, hoje, inclusive, eu falei isso numa roda de conversa, né? Que a gente falou também sobre saúde da mulher. Tudo que nós fazemos, né, chega uma conta um dia, né? Então, as mulheres, elas acabam carregando muitas atividades durante a vida, né? Muitas responsabilidades
depois do momento de ser mãe, né? Que até tem Uhum. aquele ditado, né? Que algumas mães vão concordar, outras não. Ser mãe é padecer no paraíso. De fato, além de ser mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é dona de casa, então a gente carrega muitas responsabilidades e durante um tempo a mulher acaba não se vendo como mulher e não se cuidando, né? E dificulta ali o autocuidado. Ela enxerga os filhos, ela enxerga o marido, cuida da casa e acaba não cuidando de si. E acaba que esse descuido, ele tem um valor, né? Então, essa conta chega. Então, em determinado momento da vida, ela vai começar a procurar ajuda, e aí demora a fazer exames, às vezes exames preventivos. é, E quando esse momento chega, às vezes já tem uma doença instalada, já tem ali obesidade, aumento de níveis ambulatoriais, aumento do colesterol, né? Enfim, glicose, além de deficiências nutricionais, deficiência de cálcio, vitamina D, né? Ali já mais próximo da terceira idade. Então, isso tudo é consequência dela não ter se cuidado durante um tempo da vida, né? Não ter feito ali exames como, por exemplo, para prevenir ali o câncer de mama, câncer de endométrio, questões que acometem só a mulher, né? E então está altamente relacionado, né? Essa falta de cuidado com o impacto, né, na saúde da mulher. Entendi. Você falou uma coisa aí bem interessante. Você falou assim, Rafael, tem um certo momento da vida que a mulher deixa de se cuidar. E é engraçado que a gente vê que a menina nasce, quando tá ali na adolescência, ela se cuida, se cuida, se cuida, mas vai chegando ali perto dos 30 anos, parece que inverte. Enquanto que o homem, até os 30 anos, ele vai deixando a vida levar ele, e depois passa a ter esse cuidado. Você já pegou casos assim? Realmente, essa. Que no mercado, se não me falha a memória, chama-se de VSM, valor sexual de mercado. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Que diz que os homens até os 30 anos eles se cuidam menos, só que parece que o peso disso, quando chega nos 30 anos, começa a chegar ali uma pré-diabetes, uma obesidade, ele acaba se sentindo insatisfeito com o corpo. E já as mulheres, até os 30 anos, elas se cuidam bastante. Mas depois eu acho que devido à correria acaba dando aquela. Acaba vendo o filho, aí acaba dando aquela relaxada. Você já chegou a reparar isso no consultório, nos seus pacientes? Existe essa diferença mesmo entre o homem e a mulher. As mulheres tendem a ter se cuidar mais, né? Ter ali, é, terem mais, darem mais valor a esse cuidado feminino até uma certa idade. Depois da maternidade, isso muda um pouco, né? Hoje as pessoas têm mais consciência, as mulheres têm mais consciência de retomar sua autoestima, sua saúde mental, sua alimentação saudável, mas o que eu vejo é que o homem só procura quando já tem ali um problema No limite, né? instalado, né? E, e às vezes a mulher acaba ficando para trás. Quando ele começa a se cuidar, ela não está mais se cuidando. Então há realmente um desbalanço ali. A diferença, né? Entre um e Um e outro. outro. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei assim, não, pô, não acredito. Aí comecei a pensar e analisar as pessoas e realmente acaba dando esse desequilíbrio muito, muito mesmo. Mas seguindo aqui, com um borbulhão de perguntas que eu tenho, trazendo para essa questão da mulher novamente. Existem alimentos, nutrientes que a gente consome no dia a dia que pode ser específicos para cada fase, a fase da infância, a fase do adulto, a fase da adolescência, a fase ali da terceira idade, da gravidez. E como é que você vê nas mulheres hoje? Elas conseguem lidar muito bem com isso? Elas não têm esse conhecimento e quando já chega para você, chega desesperado, tipo assim, Luana, eu preciso resolver isso, isso e isso. E quando você começa a explicar, ela, caramba, eu achava que eu poderia fazer dessa forma e estou fazendo errado. O que acontece é que ainda falta um pouco de conhecimento, né? Não sei, de ter ali o nutricionista acompanhando todas as fases, né? Eu ainda percebo que as pessoas às vezes procuram um serviço quando já tem ali uma questão, né? Então, por exemplo, na adolescência, existem essas oscilações hormonais. A adolescente ela está passando por muitas mudanças ali, né, de estruturais do corpo.
E às vezes há uma aceitação e às vezes não há uma aceitação. Então, é necessário que tenha, sim, o acompanhamento psicológico também, nutricional, para ir de acordo com esse momento ali de crescimento, né? A gente tem também ali a fase da gestação, né? Onde o ideal é a mulher já estar bem de saúde, já ter ali um preparo para gestar, né? A gente tem visto aí muitos casos de, de crianças, né, autistas. Então a gente precisa fazer um controle, né, prévio. Então o ideal seria a mulher se preparar para esse momento. Uhum. Durante a gestação, ter ali um nutricionista acompanhando para verificar se não há uma deficiência nutricional, como estão ali os níveis das vitaminas, existem vitaminas específicas, né, como você perguntou, ferro, ácido fólico, que participam ali da saúde da mulher e também da maturação do feto, né, do bebê. É interessante também que não se fala muito, né? Algumas mulheres acabam não fazendo, mas é importante também continuar a suplementação, né? Se cuidar após gestar, né? Após a maternidade, durante um período de tempo, para que ela também não apresente deficiências nutricionais, porque naquele momento ali da amamentação o corpo ele tá preparado, focado ali para a amamentação, então é comum a mulher emagrecer, né, e poder apresentar ali, pode apresentar ali algumas deficiências, então muitas se queixam, por exemplo, de queda de cabelo nesse período, Uhum. então isso mexe com a autoestima, então fazendo uma suplementação você diminui essas questões, né, e aí ajuda ali com a manutenção da saúde da mulher, ajuda na melhora da autoestima, então Uhum. é importante que continue esse acompanhamento também depois da gestação. A gente tem também o período ali da terceira idade, na verdade, ali vou voltar um pouco, né? A menopausa, né? A gente tem ali o período Uhum. da menopausa que acontecem muitas alterações, como, por exemplo, a questão da temperatura corporal, né? As mulheres relatam muito calor, né? Sudorese, esse calor intenso, às vezes ele aumenta durante a madrugada. Isso se dá por conta dessas oscilações hormonais, né? Essas mudanças hormonais, alguns hormônios têm seu pico durante a madrugada, então esse calor ele está relacionado com essas alterações. E a alimentação, ela está intimamente relacionada porque a gente tem alguns alimentos que vão ajudar, alguns alimentos, alguns suplementos que vão ajudar a controlar esses sintomas, né? De irritabilidade, de calor intenso. Então, em todas as fases a nutrição está presente, né? Após ali o período da menopausa, a gente tem a entrada ali da terceira idade, então diminuição. Por conta da diminuição de alguns hormônios, a gente tem também a questão fisiológica, né? Então, diminuição de algumas vitaminas, como vitamina D, cálcio. Então, aparece ali osteoporose, artrite, artrose, aquela, Tudo né? it. Isso. Então, a mulher sofre com dores, né? Eu tenho muitos casos, muitas pacientes que a maior queixa, às vezes, por conta o sobrepeso ou obesidade, vem ali a queixa da dor, né? Da dor no joelho, dor na coluna, que vem acompanhado com esse ganho de peso, né? E aí o médico só fala para ela, ó, você precisa emagrecer. E aí a responsabilidade é de quem? Do Nutricionista. nutricionista, né? Então, com essas alterações, né? Diminuição de alguns hormônios, aumento de outros hormônios, a gente já vai ter ali o ganho de peso, né? Infelizmente acontece. Então, junto com isso vem ali as dores e aí a gente precisa controlar, né? Através da alimentação, minimizar as dores, né? Através de alguns suplementos suplementar o cálcio, vitamina D e alguns outros nutrientes. A gente tem também a vitamina E, que ela está presente em alguns alimentos e também a gente pode suplementar. Ela atua ali como um fator protetor, né, da saúde da Uhum. mulher, um potente antioxidante. Então, em todas as fases, né, a gente chegou agora na terceira idade, a gente precisa dos alimentos, né, comum também na terceira idade, mulheres, né, pessoas terem insônia, então a gente tem ali também alimentos que são precursores de triptofano, né? Então aumenta ali esse hormônio, ajudam a melhorar o bem-estar, né? Enfim, a mulher dorme melhor. E aí seria isso. Entendi. Você falou uma coisa muito importante e interessante, porque infelizmente o brasileiro ele tem um costume de procurar um nutricionista, não só o nutricionista, mas o médico, o ortopedista, o personal trainer, só quando chegou no limite. E na verdade não, na verdade teria que se ter esse costume
desde pequeno. Assim como você faz o acompanhamento com o pediatra, você também tem esse acompanhamento com o nutricionista. Porque cada fase vai mudando. Só que, infelizmente, nós brasileiros deixamos tudo para a última hora. E aí acaba não tendo esse acompanhamento. Eu digo por mim. Se eu tivesse a consciência e a cabeça que eu tenho hoje, eu tinha sofrido menos. Porque quando você chega no nutricionista, ele te corta tudo. Porque já não pode mais comer a pizza, não pode mais comer o hambúrguer. E você não tá aquilo. Você vem 30 anos só fazendo coisa errada, vamos dizer assim, comendo de forma errada. E aí, quando ele chega, olha, agora você vai ter que comer um pãozinho de manhã e tomar uma vitamina. Pô, você comia 3, 4. Então, infelizmente, que o brasileiro, que você que está nos assistindo, passa a ter essa consciência de não procurar só um médico, só quando precisa. E você falou aí em relação à questão do autismo. Tanto autismo, síndrome de Down, tem tido uma crescente muito grande. E pesquisas, por mais do que eu vou falar aqui, eu sei que vai ter pessoas que vão me criticar, é normal, mas pesquisas dizem que está diretamente relacionado à alimentação, a atitudes, a comportamentos dos pais. E às vezes a pessoa tá lá grávida e tá bebendo, tá comendo coisa errada e acaba interferindo na criança e nós vamos ser. Aí a criança, ela vai pagar por algo que não é culpa dela. Tem muitos estudos ainda em desenvolvimento, Não. né? Mas um deles que eu li recentemente fala sobre a alimentação da mãe, né? Sobre a mãe, por exemplo, ser sedentária, Uhum, a mãe já está no momento inflamado, né? Obesa, uhum, sobrepeso. Isso vai favorecer a inflamação do sistema neurológico, né? Então, e aí podem ocorrer alterações, né, neurológicas, como, por exemplo, o autismo. autismo. Então, nesse mesmo estudo, mostrou também que o uso de adoçantes durante a gestação, né, também pode estar relacionado com essa questão, né, do Do autismo. aumento disso. E interessante também que a mãe, como eu falei antes, né, que a mãe deve se preparar para gestar, né? Então, Uhum. mais do que nunca hoje está mais do que claro, né? E em alguns momentos isso não acontece. Então, também falava sobre o consumo de refrigerantes, né? Então, alimentos inflamatórios em si podem acabar favorecendo também o aparecimento do autismo. Então, passa ali da barreira, né? Então, isso pode acontecer. São coisas que a gente não tem como fugir. Na sequência do autismo também, a gente tem visto um grande número de diabéticos. É algo assim absurdo. Eu confesso que o que me levou, até comentei acho que no último programa, o que me levou a tomar juízo, né? Antes do programa a gente tava falando de pizza aqui, ela já chegou brigando com a gente. Tava eu e o Maurinho falando sobre pizza. Ela, que história é essa falando de pizza e não sei o quê? Mas o que me levou a tomar essa consciência foi justamente o medo de ficar diabético. E aí eu mudei da água pro vinho. Você falou da diabetes e é interessante também eu não poderia deixar de falar de duas doenças, né, que acometem ali as mulheres, que é a Hum. SOP, né, síndrome do ovário policístico, e endometriose, né? A SOP é a primeira causa, né, a maior causa de doença, né, Uhum. que afeta ali o público feminino e pode causar, né, infertilidade. A endometriose seria como a segunda doença. Uhum. E acho que no Brasil, né, vou falar pelo nosso país, ainda é muito difícil o diagnóstico, simplesmente porque os exames que são padrão ouro não fazem parte ali da triagem, né? É, alguns exames a gente precisa fazer, né, preventivamente Uhum. todo ano, mas, por exemplo, a endometriose você só descobre ali com a ressonância, né, o padrão ouro, para, Uhum. né, claro, obviamente que os médicos já conseguem, né, verificar através de outros exames, mas o padrão ouro a É o ressonância, ele não principal. está presente, né, nessa lista de exames, vamos dizer assim, preventivos. E a síndrome do ovário policístico, ela está altamente relacionada com a resistência à insulina, né? Então, você falou Uhum. do diabetes, e a resistência à insulina, ela vem também ali junto com outras alterações, né?
que vão favorecer, por exemplo, que podem acabar causando na mulher infertilidade, né? Então, assim, não há como não falar de ambas É questões. porque é algo que, infelizmente, na correria do nosso dia a dia, a gente não tem tempo para nada, a gente acaba consumindo o que não tem que consumir. A gente vai atrás dos industrializados e cada vez mais nós estamos se destruindo. E você falou da infertilidade, e tem uma pergunta aqui diretamente relacionada a isso. Como que a nutrição pode influenciar a fertilidade feminina e seu impacto na saúde mental, considerando o estresse e ansiedade associados a essa dificuldade, a tudo isso? Então, voltando lá na que eu falei, ideal seria a mulher se preparar, né? Existe um ramo da nutrição que trabalha com a fertilidade, né? Existem nutricionistas que trabalham só com isso. Tanto ali na gestação normal, né? Como também ali, se a mulher precisar fazer uma fertilização, manter a saúde ali do embrião, né? Existem alimentos específicos que vão estar favorecendo ali esse crescimento de forma saudável. E levando em consideração isso, né? Essa manutenção ali da saúde da mulher, né? Diminuição da inflamação que pode acontecer. É, caso aconteça, né, ali uma perda, por exemplo, como eu já tinha falado antes, existem alguns alimentos que são precursores, né, de triptofano, então a gente vai precisar ali cuidar dessa mulher para que ela recupere sua autoestima, né, e consiga novamente, né, tentar gestar novamente. Então, pensa, uma mulher que não tem uma alimentação saudável, né, ela acaba já estando mais vulnerável ao processo de estresse oxidativo. Então, ela não tem ali a capacidade de favorecer, né, esse processo, né? Então, a gente tem, assim como a gente tem o processo oxidativo, a gente tem alimentos antioxidantes, né? Substâncias Uhum. antioxidantes que estão presentes nos alimentos. E a mulher, quando ela tem já um processo inflamatório, né, como a SOP ou endometriose, ela já tem essa capacidade diminuída. Então, imagina ali um ambiente inflamado, né? Tanto a SOP como a endometriose. Você já tem ali uma dificuldade de manter a saúde daquele embrião. Então, se você leva uma vida mais saudável, se você pratica esporte, que é um dos tratamentos, né, para endometriose. Para a SOP também, porque cursa muito com o aumento de peso, né, nesse caso obesidade, sobrepeso, essas oscilações hormonais. Então, a nutrição, né, os nutrientes em si, vão ser altamente importantes para diminuir ali aquele processo inflamatório. Então, a base da dieta da SOP e da endometriose é uma dieta anti-inflamatória. Então, diminuir, por exemplo, a pizza, né? A Diminuir pizza. ali os alimentos inflamatórios em si, que vão aumentar, por exemplo, a inflamação local e aí dificultar tanto a gestação como favorecer, por exemplo, outras inflamações que Uhum. acometem ali o útero, né? Então, não há como não linkar essas questões, né? Você falou de pizza aqui, tem uma pessoa ali que quase caiu da cadeira olhando assim, pensando, imaginando a pizza. Né, Maurinho? Falou de comida, esse operador é o primeiro a levantar a orelha. Parece aqueles cachorrinhos na rua. Mas, seguindo essa questão, hoje, do seu, da quantidade de pacientes que você já atendeu nesses 9 anos, viu? Não esqueci Olha, o será tempo. quantos? Quantos por cento realmente procuraram você buscando prevenção? Olha, num dia cheio, vamos dizer aí, de 20 pacientes. Desses 20, 17 já tem uma doença instalada. Aham. Um busca equilíbrio, né? Quero melhorar minha alimentação. Uhum. Um pratica esporte e o outro é um curioso. Mas a maioria, quase 100%, só busca porque foi encaminhado, né? Foi encaminhado pelo médico para controlar ali uma situação que já está instalada. Apesar, né, da gente perceber que depois da pandemia, como a gente falou, né, Uhum. No na último. outra vez, as pessoas começaram a ter uma consciência maior sobre a prevenção,
ainda temos a grande maioria aí que só busca acompanhamento nutricional quando não consegue por conta própria ou quando já tem uma doença ali instalada. Caramba, nem 10%. É, mas assim, seria muito melhor se a gente trabalhasse com a prevenção, porque a gente não teria aumento dessas doenças todas, né, que a gente tem hoje. Então a gente está vivendo uma epidemiologia, né, de muitas doenças crônicas e seria muito melhor se a gente trabalhasse com a prevenção. Por isso que a nutrição, ela tem esse foco na prevenção. Então, pequenas alterações a gente já consegue ali equilibrar, né? Eu estava até lendo um artigo que fala, por exemplo, da vitamina D, né? Relacionando com essa questão da SOP e a endometriose, que nós, né, como nutricionistas, né, profissionais ginecologistas também, a gente consegue ali controlar, né, suplementar a vitamina D para diferentes questões, né? Por exemplo, se eu vou tratar um paciente com raquitismo, existe um valor de vitamina D que eu vou utilizar. Mas se é uma mulher que já tem ali uma inflamação, que já tem a endometriose ou a SOP, a gente precisa de um nível maior para De controlar, vitamina. por exemplo, a dor, né? Então, a vitamina D, ela é importantíssima nesse sentido. Então, não é só o número, aquele valor de referência, né? Então, ali, para controlar a dor, por exemplo, um nível de vitamina D acima de 60 é o ideal para a mulher, né? Uhum. Então, mulheres com endometriose sentem muita dor. Então, a gente precisa controlar ali, além da alimentação anti-inflamatória, também nível de vitamina D, né? Existem vários exames para a gente poder fazer esse controle da doença também. Aí você vê que é uma questão, não querendo me envolver aqui em política, mas é uma questão de saúde pública. Com certeza. Porque tudo começa na prevenção. E é algo que a gente não vê acontecendo. Você não vê, batendo na questão da diabetes, você não vê uma prevenção do governo para isso. Você não vê uma prevenção. Querem muito falar sobre prevenção do câncer de mama, que é mais fácil. Mas você trouxe duas doenças e você não vê ninguém falando. É verdade. Aí pega, não tem só essas doenças, tem N outras, câncer de pele, diabetes, mas que você não vê as pessoas, os políticos, os responsáveis pela saúde, incentivando as pessoas a se prevenirem. Aí querem o quê? Querem corrigir. Como você mesmo falou, de 20, 17 estão corrigindo. Aí pensa numa proporção a nível município, a nível hospitais públicos, aonde que isso vai parar? Então, é bem complicado e tudo envolve, novamente, a prevenção. Exatamente. Porque, por exemplo, a endometriose, né, os estudos mostram que ela demora cerca de 10 anos para ser diagnosticada. Por quê? Caramba. Normalmente é negligenciado essa dor, né? Como se fosse normal, a mulher todo mês morrer de dor. Só que sentir uma cólica é comum, porque o tecido ele tá sofrendo ali uma contração, né? Então, uma cólicazinha é normal durante esse período, mas uma cólica que impacta na vida, na rotina da mulher, não é comum. Então, eu falo isso para elas, né? E às Uhum. vezes é negligenciado, né? Tanto pelas pessoas como pelos profissionais. E eu peço sempre para ligar um alerta, né? Quando tem esse momento ali. A endometriose, por exemplo, como eu falei, né? Demora cerca de 10 anos porque simplesmente, isso não estou falando da boca para Uhum. fora. As pacientes, eu pergunto, você fez ressonância? Ah, não, o médico não passou. Simplesmente pelo fato de não estar presente ali, como você falou, né, a questão política, né, a Uhum. gente não sabe. Tem a hierarquia, né, do sistema único, enfim. Mas simplesmente pelo exame não ter sido solicitado, vai ter um atraso aí de 10 anos. Só que esses 10 anos, às vezes custa a fertilidade, custa o sonho da maternidade, Uhum. custa ali anos de dor, de outras doenças que acometem ali, como as inflamações, né, do sistema reprodutor ali.
por conta de ter um processo inflamatório de anos. E aí você vai perdendo ali a funcionalidade do sistema reprodutor, as trompas, né, elas sofrem com isso devido ter ali aumento dessa inflamação constante. Imagina Uhum. você ter um sangramento em um tecido, né, ali no abdômen, intestino, todo mês. Ele deveria estar no endométrio, né, no útero, mas ele acontece fora, né? Justamente por causa da Quando doença. você não você tem a endometriose, né, é o crescimento do tecido fora do útero. Então, você tem ali um aumento de uma inflamação, né, um sangramento errôneo, né, não Uhum. deveria estar acontecendo. Então, esses anos de diagnóstico, ele vai custar ali a saúde da mulher, vai custar ali a autoestima, né, enfim, ele vai impactar no dia a dia durante esse período. E se a gente trabalhasse com a prevenção, que são olhar mais para a mulher, cuidar, passar os exames corretamente, tratar, né, com a nutrição, enfim, você teria ali uma melhora desses Uhum. sintomas, o diagnóstico, o tratamento, né? E isso, infelizmente, não acontece. Você falou aí, eu lembrei de uma charge. Na verdade, foi um corte de um podcast. Que o rapaz virou e falou assim pra pessoa que tava entrevistando ele: Você quer que eu te ensine em um minuto como você ser médico? Não sei se você já viu esse corte. Não. Pega um jaleco branco. Uhum. Se for de dor de cabeça, é Dorflex. Se for dor na barriga, é Buscopan. Se for dor nas pernas, pode ser Dorflex. Se você não souber, manda fazer um exame e bota pro próximo plantão. É muito triste, porque para você se formar no médico hoje, se formar em medicina, são anos e anos de estudo. E se eu não me falha a memória, são 6 anos. São 12 períodos. Fora a especialização, fora o tempo de residência, fora o tempo que você perde com a sua família, com seus amigos, com seus entes queridos, para simplesmente seguir uma fórmula. Uma fórmula que não funciona. É o que, infelizmente, é o que acontece na UPA. Você chega lá, é o passo a passo de como você vai ser atendido na UPA. E por causa de uma pequena parcela dos profissionais, acaba queimando toda uma profissão que é muito linda, que é não só a medicina, como a nutrição, o odonto em geral, que é salvar vidas. Mas infelizmente é o que acontece. Tocando nessa questão da prevenção, é, eu não sei aqui em Cabo Frio, eu sei que em outros municípios tem. Eu não sei se aqui tem um programa de prevenção para as mulheres fora as datas comemorativas. Mas é algo que seria de muita importância para justamente prevenir. Assim, dando exemplo de Saquarema, trazendo de novo para a questão da diabetes. Saquarema tem um tratamento específico para o diabético. Dá fita, dá o podólogo, o endócrino, todo o tratamento que ele precisa. Se você chegar hoje em Cabo Frio e procurar, muito mal eles te dão a receita para insulina. E aí a gente vê quantas mulheres estão sofrendo por não poderem ser mãe, não conseguirem concretizar esse sonho, e que muitas das vezes não foi erro delas. Foi erro lá de trás, de um médico, de um profissional, ou até mesmo pela falta de informação, novamente por não ter a prevenção. Exatamente. Pequenos sinais, né, e sintomas, eles devem ser considerados tanto pela própria mulher, que ela deve se conhecer, né, deve fazer os exames de autocuidado, verificar ali qualquer alteração que possa acontecer, assim como dos profissionais, né, que estão cuidando dela, não negligenciar as queixas, né, tentar ali sondar, saber o que está acontecendo, porque essas doenças, elas são normalmente previsíveis, né? Com alterações, por exemplo, você tem ali o preventivo, alterações celulares, você já consegue identificar se essas alterações elas são precursoras de câncer ou não, né? Ou é uma inflamação que também não deve ser negligenciada, né? As inflamações, elas podem evoluir. A nível de câncer de mama também é importante fazer o exame preventivo, né? Uhum. Hoje tem estudos também que mostram que
talvez o exame também pode ser um causador. Então, assim, há Caramba. controvérsias com relação à questão hormonal, né? Uhum. Alguns, alguns estudos mostram que a testosterona ela pode ser, não deve ser utilizada por mulheres que têm já uma propensão genética a desenvolver o câncer de mama, por exemplo. Então, assim, é necessário um acompanhamento multidisciplinar, né? Da nutrição ali, atuando na prevenção, no tratamento, caso já tenha ali uma doença. Assim como durante o tratamento, né? Caso ocorra, a gente precisa estar atuando também, junto com a. E aí, assim, é uma questão realmente de saúde pública, né? As mulheres precisam se conscientizar que o cuidado ele deve ser durante toda a vida, que não deve haver uma intermitência, né? Ah, estou sendo mãe, não vou me cuidar. Estou trabalhando, não vou me cuidar, né? Porque Uhum. isso acontece muito. As mulheres não têm. Muitas mulheres são secretárias, né? Então trabalham, secretárias de lar, trabalham ali para outras pessoas, acabam não se cuidando, ou então são mães, ali ficam o dia inteiro cuidando dos filhos em prol da família. Isso impacta na vida dela, né? De uma forma gigantesca, onde, por exemplo, um ano, já ouvi casos até de uma mulher que a minha ginecologista me contou uma história de uma mulher que fazia exame de 6 em 6 meses, exame da mama, né? Uhum. Mamografia. E durante um ano ela não teve condições financeiras de fazer. E ela fez depois de um ano, né? Ela fazia de 6 em 6 meses e fez depois de um ano. Depois de um ano ela já estava com câncer. Caramba. Por que isso pode acontecer, um câncer de mama? Porque o câncer, a mama, ela tá muito ligada ali à parte dos linfonodos, né? A parte circulatória. Então, pode, de alguma forma ali, acontecer em um menor espaço de tempo. Já, por exemplo, a questão do câncer de colo de útero, ele normalmente vem acompanhado de alterações celulares que demoram a acontecer. Então, se a mulher, no mínimo, faz ali exame uma vez ao ano, ela já vai estar ali isenta né, pelo menos diminuir essa chance De tempo. de desenvolver, né? A gente sabe também que existem alguns tipos de vírus que podem favorecer o aparecimento de, como HPV, do câncer de colo de útero, mas são alterações que você consegue verificar ali com um simples preventivo. Então, e outras alterações, né, como um sangramento inespecífico, fora do momento, ou ali durante a relação, é possível já identificar, né, a própria mulher identificar que algo não está certo. E aí buscar ajuda, né, enfim. Dessa maneira que a gente trabalha ali a prevenção. Entendi. E aí, trazendo novamente para as mulheres, nessa questão emocional, a gente sabe que durante o período dela mensal, tem muitas mulheres que sentem cólica, tem outras que sentem ansiedade, tem outras que só querem saber de comer chocolate, que cada uma tem uma dificuldade naquele período, seja com dor. Como que a nutrição ela consegue através de um tratamento com um profissional, gerenciar tudo isso para que naquele período, que geralmente ele é de 7 a 10 dias, ela não estrague todo um plano nutricional, todo um período que ela vem ali. Ela se dedica a 20 para não estrague em 10. Como que vocês conseguem gerenciar tudo isso? Então, durante esse período, né, período menstrual, realmente, a gente tem ali a TPM, né, que é o Uhum. momento tenso ali da mulher. Então, existem essas alterações de humor, né? Então, a gente pode incluir ali alimentos que vão favorecer, como eu falei, o aumento do triptofano, né? O chocolate, ele acaba sendo um amigo, Chocolate. Põe porque amigo nisso, né? porque ele causa ali um prazer, né? Um aumento da dopamina, né? Momentâneo, rápido, né? E aí a gente acaba, algumas mulheres acabam optando por utilizar ali o chocolate. Dependendo da qualidade do chocolate, ele não vai estragar toda uma dieta, né? Não tem problema. E a gente pode utilizar outras estratégias Uhum. também, doces mais saudáveis, né? Para ela conseguir ter esse prazer ali do doce, mas sem sair muito da dieta. A gente sabe que durante esse período menstrual, né, dependendo da quantidade também da, né, como é a menstruação, a mulher acaba estando mais suscetível de desenvolver, por exemplo, anemia, né, deficiências ali, deficiência de ferro, por exemplo, justamente por ter ali um sangramento, né, durante muitos dias.
Então, é necessário verificar sempre se há presença de anemia ou não, aumentar ali o consumo de alimentos ricos em vitamina C, de alimentos ricos em ferro, como verduras, por exemplo, né? Então, se houver ali já uma anemia, né, uma deficiência junto com essas oscilações, né, de humor, pode favorecer também a frustração, o cansaço, né? E aí, junto com sintomas de ansiedade, realmente é um momento bem delicado. Então, a alimentação, né, durante esse período, para favorecer o aumento de hormônios do bem-estar, vai ser muito importante para a mulher, Então aí a gente vê que a alimentação, ela tá em tudo, né? com Não tem certeza. como fugir. E às vezes a mulher olha e fala, desde que eu comecei a menstruar, nunca fui no nutricionista, nunca tive um acompanhamento, isso é normal. Porque acaba vindo de tradição de mãe para filha. Ah, faz assim, faz assado, a mãe é a mentora da filha. E vai se replicando aquilo ali. Verdade. E aí você vê que, por falta de conhecimento, de informação, você pode estar se prejudicando. Vou dar um exemplo meu em relação à alimentação. Eu, depois que eu comecei a correr, né, que eu fui arrumar essa maluquice pra minha vida, eu identifiquei que, poxa, vamos supor, vou fazer um treino domingo. No sábado eu não quero comer nada pesado. Porque antes eu, pô, é sábado, dá pra poder dar aquelas vacilada, aquela escorregada. Melhor não. Por quê? Porque eu sei que de manhã o que eu comer ainda vai estar pesando no estômago. Então eu acabo tendo essa consciência. Agora, se as mulheres tivessem essa consciência, trazendo para um histórico de vida, desde lá da infância e tal, elas acabariam tendo uma qualidade de vida muito maior. Mas, novamente, a falta da informação Verdade. acaba interferindo nesse processo. Hoje, por exemplo, eu atendi uma paciente que falou que não toma leite. Já está com 62, 63 anos. Eu perguntei se o que que ela tomava no café da manhã, se ela tomava café puro ou com leite. Aí ela falou que sem leite, só café puro. Aí depois eu perguntei se ela tomava alguma vitamina, né? Um shake ali. Aí ela disse também que não, porque ela não tomava leite. Aí ela bateu nessa tecla de novo, não tomava leite. Aí eu falei, mas a senhora tem intolerância à lactose, à alergia? Ela, não, é porque dizem que não faz bem, né? A lactose engorda. Aí eu fui expliquei pra ela, falei, não é bem assim, né? Principalmente na terceira idade, os alimentos lácteos, eles são amigos da mulher, né? Então, leite e derivados devem estar Uhum. presentes justamente porque a gente já tem ali uma diminuição do cálcio. Então, eu recomendo bastante, não só a suplementação, como também a alimentação. Se você não tem intolerância ou alergia, não há por que retirar o leite, né, da alimentação. Como a gente sabe, a nutrição, né, os estudos mudam a todo tempo. Até o presente momento, não existe uma relação que diga que o leite em si é um alimento inflamatório. Ele tem algumas enzimas que podem favorecer a inflamação quando já existe um corpo que tem uma tendência à inflamação. Então, se a pessoa tem muitas alergias, né, produção de muco, então, aí não é indicado, porque até mesmo ela percebe quando consome leite, Que não acaba fica bem. aumentam essas crises, né, de alergia e também favorece aquela inflamação, né? Se a pessoa já tem também ali uma intolerância à lactose, não é interessante que ela fique estimulando, né, o intestino ali que já não está muito bem, não tem ali a enzima para fazer a sua digestão e fica consumindo leite e derivados, né? Assim como algumas pessoas têm algumas mulheres, né, tem ali tolera alguns lácteos, né, alguns Uhum. produtos, mas não consome leite. Então, assim, essa questão que você falou do conhecimento, né, é muito importante a gente, né, nós como profissionais, ajudarmos da forma correta. Então, não há porquê, né, a mulher, não, faz mal. Retirar o leite e os alimentos lácteos sem precisar, né, sem precisar retirá-los. Eu falo muito sobre isso. Entendi. E aí, a gente está quase que no final, mas eu tinha que fazer uma pergunta que eu sei que é um pouco polêmica, porque infelizmente as pessoas elas acabam querendo politizar tudo. Mas na sua experiência profissional,
Você acredita que, ou tem algum dado estatístico, que ocorreu uma redução na questão hormonal, na questão de estresse dos pacientes pós-Covid-19? Redução de. Pergunto novamente. Então, o que acontece? Das Existem duas. mulheres em si. Ensina as mulheres na questão de fertilidade, na questão hormonal, na questão do estresse, da ansiedade. Porque existem aqueles que defendem que a vacina foi para prejudicar, tem outros que defendem que a vacina foi para melhorar. A gente sabe que a indústria alimentícia, ela só quer prejudicar a cada dia que passa. Mas período pós-Covid, você acredita que aumentou o número de infertilidade, aumentou o número de problemas emocionais? Isso trazendo na sua experiência, pode ser com seus pacientes, ou em roda de conversa de médicos, ou congressos que você foi? Então, na prática, né, na prática clínica, eu percebo, né, as pessoas até já vêm às vezes com diagnóstico e aumentou a incidência de muitas questões relacionadas com a nutrição. Por exemplo, a gente estava discutindo em sala, né, na faculdade, tem algumas alunas que são enfermeiras, que estão Uhum. cursando nutrição. E uma questão muito, assim, estranha, né, no mínimo estranha que está acontecendo, é casos de obstrução intestinal grave com necrose do Caramba. intestino, parte ali do intestino. É, nesse período aí de um mês que a gente vem falando, a gente está trabalhando ali com a parte intestinal, gastrointestinal, eu já ouvi 6 casos. Um deles eu atendi essa semana, que o paciente fez uma laparotomia de emergência, né, com obstrução intestinal grave, precisou retirar parte ali do intestino. E essas alunas que são enfermeiras também relataram isso. Isso foi um ponto importante. Semana passada eu atendi. Não, semana passada não, segunda-feira, atendi uma paciente com um problema neurológico que causa um neurodegenerativo e ela ficou cadeirante. Ela disse que foi após a vacina e não a Covid. Ela não teve Covid. Ela provavelmente já tinha essa doença, e aí o vírus, né, que Acabou a gente sabe que o agravando. antígeno, né, tá ali, tem a presença do vírus, favoreceu, então antecipou esse processo neurodegenerativo. Então hoje ela está cadeirante. Durante o período da pandemia, alguns pacientes relataram que tiveram muitos casos de trombose, né, de mulheres também, Uhum. inclusive, com a vacina. Então isso foi preocupante, muito preocupante. Eu também vi alguns casos. Então, a gente precisa realmente ligar um alarme, né? Porque a vacina é necessária. Entretanto, a gente sabe que são anos de estudo para desenvolver uma vacina, para a Anvisa liberar, e a gente não teve esse tempo. Então, com isso vieram muitos, muitos casos que não eram esperados, tanto com a Covid em si, com o vírus ali instalado, como também com a vacina, devido a esse curto espaço de tempo que a gente teve de estudo para desenvolver. Então, de fato, houveram muitas questões com relação a. Você falou sobre a questão emocional, né? Durante o período pandêmico, muitas mulheres, né, precisaram ali estar com seus companheiros, né, com a família muito intensamente. Então, tanto essa convivência que não existia, né, porque cada um tinha o Uhum. seu a fazer. Fazer aquela Crianças na convivência escola, mínima, vamos dizer assim. crianças na escola, não que isso seja bom ou ruim, né, mas crianças na escola, marido trabalhando e ela ali, né, no seu dia a dia, e aí de repente todo mundo em casa, sem poder fazer nada, sem poder sair. Isso impactou muito na saúde, né, mental, tanto das mulheres como das crianças, né, dos homens, enfim. É, então aumentou sim, né, os casos de ansiedade. Muitas pessoas começaram a procurar tratamento, né, porque ganharam peso devido não poderem fazer atividade física, não poderem ir à academia, né, que logo depois a gente teve a liberação, mas durante um tempo não teve. Então aumentou, né, a incidência de ansiedade, depressão, essas alterações emocionais, com certeza.
né? A gente está recuperando agora, então a gente já consegue ver uma melhora desses sintomas, mas com certeza, assim, o período logo assim, depois da Covid foi complicado, né? E obviamente que ele deixa rastros, então pessoas que desenvolveram ali a ansiedade nesse período Não vai podem ficar. estar até hoje, né? Tratando ali a obesidade, tratando alguma doença, né? Ou mesmo essas questões emocionais também. Não, beleza. Eu perguntei porque foi uma das perguntas que falaram assim, Rafael, faz. Eu falei, caramba, É vamos ver se eu vou falar. polêmico, né? Mas assim, É, eu estou tipo, falando como com a alguém parte que clínica e de é, forma é, sem ter lados, hum, forma tranquila. Claro que eu tenho a minha opinião em relação a isso, mas prefiro ficar na minha quietinho. Luana, a gente está chegando no fim do programa. São bastante assunto. Eu até pulei. Você deu uma olhada. Eu até pulei algumas coisas aqui. A gente vai precisar marcar outro bate-papo, porque vai. é muita coisa e uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. E o importante, o grande objetivo desse podcast, não só desse, mas de vários outros, é justamente trazer a informação correta. Porque muitas das vezes a gente vê uma mídia manipulada, uma informação que chega distorcida, e aí acaba a pessoa se preocupando, se alarmando à toa. Mas eu queria deixar aí aberto para você fazer suas considerações finais, convidar as pessoas a te procurar no Instagram, conhecer sua clínica. Eu acho que dessa vez você não vai esquecer o arroba da clínica, né? Acho que não. É, enfim, eu quero agradecer também, mais uma vez, por estar aqui presente, poder compartilhar um pouco de conhecimento. A clínica fica na rua José Antônio Sampaio, próximo ali à rodoviária. O arroba da clínica é pacoequilibre.se.cf, Aí, tá? Não acertou. errei dessa vez. Gostaria de enfatizar aqui, né, a prevenção, né, através da nutrição é possível com a nutrigenética, né, com a nutrição funcional, a nutrição clínica, altamente relacionada com a prevenção, não só o tratamento de doenças que já estão instaladas. Então, mulheres, por favor, procurem suas nutris, vão se cuidar para que não haja, né, uma doença que de repente você teria por uma questão genética, né? Mesmo ali a gente sabendo que a gente já tem ali a nutrigenética que consegue controlar isso, mas de repente sem ter essa ciência, né, você acaba podendo evoluir para alguma doença. Então vamos trabalhar a prevenção, alimentar de uma forma saudável, né? Cuidar de si, ter o autocuidado, autoamor, né? Isso só você pode fazer por você. Acabaram interrompendo aqui, mas é, ficou o alerta. O seu arroba, você esqueceu de falar. Você falou da clínica e esqueceu de falar o seu arroba. luanacamelo.nutri. Fechou. Luana, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que seu horário é corrido, de segunda a quarta, né? Que você dá aula à noite. Ela falou, Rafael, só tenho quinta-feira. Eu falei, não, beleza, a gente muda o horário do programa, porque é um assunto que eu acho que é de extrema relevância, principalmente nesse mês, que é considerado o mês das mulheres. Como eu disse, para as mulheres tinha que ser todos os meses, mas E é o Dia Internacional. é internacional. Então, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui e mais uma vez agradecer toda a equipe da OK TV, o nosso operador Maurinho que já ia falar o nome dele, já abriu o sorriso ali, ao Hélio, ao Marlon, a todos que fazem acontecer, inclusive, Luano. Hoje a OK TV, o Cazé, não posso esquecer do meu editor de coração. Hoje a OK TV, Luana, ela está em todo o estado do Rio de Janeiro. Somos a única emissora da região que estamos sendo transmitido para todo o estado do Rio de Janeiro pela CDN. Então a gente está dentro da Gigalink, de todos os provedores locais em todo o estado do Rio de Janeiro. E isso é uma conquista para o nosso público, onde a gente pode levar uma informação verdadeira, uma informação real, sem manipulação, que é o ponto principal. E também queria agradecer a Total Fit, que cuida de toda a minha planilha de treino, tanto os meus treinos de academia como meus treinos de corrida. Agradecer ao meu nutricionista o Caio, a Mega Solution, a Luiz Barros e
A Mais Safe, que é o meu seguro de atleta, que é graças a ela que eu posso abusar na rua, que se eu me machucar, sofrer qualquer coisa, eles estão cobrindo todo o meu treino, toda a minha parte de saúde. E a todos que estão me assistindo, o meu muito obrigado e até o próximo Ncast.